Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado. Estamos aí na véspera do Natal, né? Estamos aí na expectativa de à noite nos reunirmos com os nossos familiares para celebrar o maior de todos os bens, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E ontem nós tivemos uma notícia bastante triste, né? A notícia do da tragédia que ocorreu na família do nosso querido irmão Jefferson. Acredito que todos nós nos abalamos um pouco quando acontece eventos, ocasiões como essa. Nós paramos para refletir no quanto a vida é efêmera, no quanto tudo muda em poucos segundos. E com certeza, nesse momento, o nosso irmão Jefferson e sua esposa precisam muito da força de Deus, do Espírito Santo, para poderem assimilar tudo o que aconteceu e conseguir seguir em frente. Então, antes de começar o sermão, antes de falar sobre o sermão, eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos uma oração especial pela família de Jefferson, para que ele receba algum tipo de conforto do Espírito Santo. Então, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Amado Pai, nós estamos aqui na nossa casa de oração, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. E um dos nossos irmãos, ó Pai, acabou sofrendo um acidente. Ele e sua esposa sofreram um acidente e, infelizmente, para 3 pessoas que estavam dentro do carro foi fatal. Ó Pai, nós sabemos que o céu vai revelar todos os porquês, mas nós pedimos que o Senhor dê ao coração deles paciência para aguardar as respostas. É um momento tão difícil, ó Pai, e é tão duro encarar a morte frente a frente. Nós sabemos que dificilmente palavras servirão para confortar o coração deles. Mas nós sabemos que o Teu Espírito conseguirá. E nós pedimos a Tua intervenção, ó Pai. Que o Senhor abençoe aquela família e que essa ocasião, esse evento ruim, possa servir de alguma forma para que ele se motive ainda mais em pregar o Teu Evangelho. E assim poder um dia reencontrar os seus familiares perdidos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, a esperança que nós temos é a volta do Senhor. E que essa esperança habite no coração do nosso querido irmão Jefferson e da sua família. Parece que cada dia que se passa, a nossa vontade de que a volta do Senhor aconteça é maior, né? Inclusive aqui, acho que 2 ou 3 vezes antes do sermão foi citada essa esperança da volta de Jesus. Inclusive essa noite sonhei com a volta de Jesus. E é bom quando a gente sonha com isso, né? Não sei se você já sonhou também, mas a gente acorda motivado, né? E que realmente, em breve, nós possamos sentir essa experiência única. Mas, irmãos, para esse sermão de véspera de Natal, eu separei um tema que eu vejo como um presente de Natal para nós. Eu vou falar sobre um presente de Natal que todos nós recebemos. O tema do sermão de hoje é misericórdia. Vamos falar sobre a misericórdia de Deus. Esse presente tão imerecido que nós recebemos. E, para iniciar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, do primeiro verso em diante. Amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, aqui nós temos uma passagem bíblica do nosso irmão, nosso querido Davi, que é um personagem bíblico tão importante, porque descreve muito bem como é o caráter do ser humano. E Davi, neste momento, faz um clamor por misericórdia. Um clamor. Ele faz uma oração de contrição, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia. E por essa oração de Davi, nós percebemos que naquele momento ele estava se sentindo sujo pelo pecado, indigno da presença de Deus. E o pecado realmente nos faz sentir assim. Não sei quantos já passaram por essa experiência de ter esse mesmo sentimento de Davi, de sentir a sujeira do pecado, de se sentir indigno da presença de Deus. E esse sentimento é o que gera frases que nós ouvimos muitas vezes algumas pessoas falando, ou até mesmo você já tenha falado. Frases como: eu sou muito pecador, eu fui longe demais. Já ouviu alguém falando isso? Eu fui longe demais. E, irmãos, realmente você pode ter ido longe demais em alguns sentidos. Você pode ter ido longe demais para o dinheiro e ter se endividado a ponto de dinheiro nenhum no mundo suprir a sua dívida. Você pode ter ido longe demais para a medicina e aparentemente não haver cura para a sua doença, ou não haver um remédio. Você pode ter ido longe demais para a psicologia, com traumas irreversíveis. Você pode ter ido longe demais para as drogas, se afogando no vício, a ponto de não conseguir mais sair. Você pode ter ido longe demais até para a sua família. Quantas vezes a gente vê pessoas que foram desprezadas pela família e não há possibilidade de retorno. Mas, irmãos, o detalhe é que, para Deus, você nunca foi longe demais. E todos esses quadros que eu falei agora anteriormente, todos eles podem ser revertidos pelo poder do Senhor. Nunca fomos longe demais para Deus. E esse é o pontapé inicial do nosso sermão. É daqui que nós vamos partir.
Nunca fomos longe demais para Deus. Ele está disponível sempre e nos alcança. E o nome disso é misericórdia. Ele está disponível e Ele nos alcança, não importa onde você tenha ido, até que ponto você chegou, até que ponto você se sente indigno e pecador, não importa. Ele está disponível e nos alcança. E um símbolo dessa condição de ter ido longe demais está no livro de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. Volte aí, quem estava aberto em Salmos, volte algumas páginas. Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14, versos 7 e 8. Amém? Leia comigo. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Vamos parar por aqui. Eu gostaria que você imaginasse comigo esse cenário que é descrito aqui na Bíblia, tá? No verso 8. Uma árvore cortada, com raízes velhas e um tronco morto. Consegue imaginar essa cena? Uma árvore cortada e essa árvore com seu tronco morto e raízes velhas. Para essa imagem não há esperança. E talvez você tenha entrado aqui hoje se sentido assim, como uma árvore cortada de tronco morto e raízes velhas, em que não há mais esperança. Humanamente falando, não há mais retorno. Mas o nosso Deus é o Deus do verso 9. Veja o que diz o verso 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Amém? Irmãos, o detalhe dessa passagem é perceber que, apesar da árvore estar com seu tronco morto e as suas raízes velhas, não é preciso de muita água para que ela se recupere, que se renove. A palavra diz que o cheiro das águas é o suficiente para que ela se renove, para que ela se cure. E esse cheiro das águas, o que representa isso? Meus queridos, essa é a misericórdia do nosso Deus. O cheiro das águas é a misericórdia do nosso Deus, curadora e renovadora. E nós precisamos apenas do cheiro das águas, para que nós possamos ser perdoados e curados, renovados, e seguirmos uma vida nova, fortalecidos. E esse conceito bíblico da misericórdia é crucial na vida de um cristão. Meus irmãos, se nós não cremos na misericórdia do Senhor, nunca encontraremos a paz verdadeira. Quem não crê na misericórdia de Deus nunca encontrará o conforto e a paz verdadeira. Será uma vida de completa aflição. Um sentimento ruim que não se desapegará a você. Mas a partir do momento que você entende que o seu Pai é um Deus de misericórdia, nós conseguimos um sorriso no nosso semblante e uma alegria e uma paz que não nos deixará. Meus irmãos, por 1500 anos, a vertente única do cristianismo, instituída, vamos dizer assim, era o catolicismo. E
na Idade Média se cria em um Deus irado, implacável. O conceito de perdão era apagado. E as pessoas ficavam amedrontadas com um Deus que, com sua ira, podia puni-los. E a gente vê, por exemplo, na história de grandes reformadores como Martim Lutero, que não descansavam, que se afligiam, porque ainda não tinham compreendido o sentido da misericórdia de Deus. E a partir do momento que entendem o que é a misericórdia e o que é a graça de Deus, a sua vida muda completamente. E você passa a viver uma vida mais leve. E você passa a querer muito mais a volta de Cristo. Não por medo da punição, mas por vontade de vê-lo e de receber a herança. É óbvio que a ira do Senhor existe. Não estou dizendo que ela não existe. A ira do Senhor, ela existe, mas a sua misericórdia é em mesma frequência. E nós podemos descansar nela. Amém? Irmãos, outro conceito que eu gostaria de colocar aqui é que o melhor e o pior desta igreja estão à mesma distância de Deus. Aquele irmão que você enxerga como um padrão de santidade, aquele que está presente, assíduo em todos os cultos, aquele que é um exemplo para todos, e aquele irmão que tantas vezes já pecou, que todos o consideram fraco e até ele mesmo se considera fraco, que já se afastou e já voltou. Esse irmão, esses dois irmãos estão à mesma distância do nosso Senhor. Não existe alguém que esteja mais próximo de Deus aqui. Todos estamos à mesma distância, Ele está disponível a todos nós. Isso faz muita diferença, porque talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, alguém pedindo oração, ora por mim, né? Ora por mim, fulano. Você vê fulano ali sempre numa vida de tanta oração, de tanto fervor, e você pede oração, mas você esquece que a mesma distância que aquele seu irmão está de Deus, você também está. O mesmo acesso que ele tem, você também tem. E se você se sente pecador, o recado para você foi justamente por você que Jesus veio nessa terra. E ele mesmo disse isso no livro de Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, verso 31. Lucas 5, verso 31 e 32. Amém? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Olha só. Se você se sente pecador, se você sente que foi longe demais, é exatamente por isso que Jesus veio aqui a essa terra. Nasceu, viveu, sofreu e morreu, para que hoje você tivesse a possibilidade de salvação através da sua misericórdia. Amém? É uma notícia maravilhosa. Irmãos, inclusive, lendo essa passagem bíblica, a gente vai refletir muito sobre as palavras de Jesus e sobre as ações de Jesus hoje. Mas serão 4 histórias que eu vou passar para os irmãos aqui, ao fim do sermão, quando eu for chegar perto de concluir, nós vamos estudar sobre 4 histórias. 3 delas são bíblicas, uma delas não é. Essa última é a história de um pato. E eu vou deixar os irmãos aí com a pulga atrás da orelha sobre que pato é esse que a gente vai estudar. Mas
Até recomendando um pouco, a gente vai ver alguns episódios das ações de Jesus, eu gostaria até de recomendar para os irmãos uma série que eu assisti recentemente, está na Netflix aí à disposição, que é The Chosen. Talvez alguns já tenham assistido aqui. Óbvio que não é 100% fiel ao que a Bíblia diz, mas eu diria que das séries e dos filmes que falam sobre Jesus, eu acho que essa que mais se aproxima do padrão real. E quem quiser assistir, com certeza vai se emocionar com muitas cenas que assisti por lá. Mas, voltando aqui para o tema da misericórdia, irmãos, para mim é muito surpreendente pensar nessa questão da disponibilidade de Deus e no poder que uma oração toma por conta disso. Se Deus está disponível a nós, a todo momento, 24 horas por dia, isso significa que, se você, com o coração contrito, pedir ao Senhor, Senhor, deste segundo para frente, eu quero ser perdoado, você será. Se você fizer uma oração simples assim, Senhor, deste segundo para frente, eu quero ser perdoado, você será. Você tirará das suas costas as cargas que te afligem, as culpas que você carrega, os traumas que você por tanto tempo carrega, basta que se faça uma oração. E o Senhor nos dará o perdão. É assim que funciona. Parece simples demais, mas é porque realmente é simples demais. Nós aqui complicamos. O perdão e a misericórdia de Deus são fontes a jorrar. São fontes a jorrar e nós podemos contar com o perdão e a misericórdia do nosso Senhor. E talvez eu esteja falando para pessoas que ainda não tomaram a sua decisão e devem aproveitar enquanto essa fonte jorra. Eu vejo que hoje a igreja está cheia de visitantes. E eu peço ao Senhor que fale ao coração de todos eles, para que nós entendamos que existe uma fonte de perdão e misericórdia a jorrar, mas que um dia, infelizmente, ela vai se findar. E nós precisamos aproveitar agora. Irmãos, eu não poderia deixar de citar um verso que é a essência da misericórdia de Deus, está em Lamentações de Jeremias. Abra a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Após Jeremias, é um livro pequeno, capítulo 3, verso 22. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Querido irmão, você já parou para pensar nisso? Nós temos novas chances todas as manhãs. Todas as manhãs você acorda e percebe que a sua história, a história da sua vida, ainda não acabou. E a cada manhã que nós acordamos, nós temos a misericórdia de Deus renovada na nossa vida. Isso significa que nós temos um agradecimento diário a fazer. Todos os dias, quando você acorda, você pode agradecer a Deus por essa bênção, por esse presente. Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã a tua misericórdia se renova na minha vida. A nossa aliança se renova. Esse é o motivo para nós acordarmos felizes, com ânimo. Independente de como seja o dia, eu sei que os dias muitas vezes são de luta.
mas os dias também são de bênção, porque nós acordamos e contamos com a misericórdia de Deus. O nosso Deus, Ele está lá, com um compromisso marcado, todas as manhãs, renovando sua misericórdia sobre nós. O nosso Deus é confiável. Inclusive, falando de ser confiável, nós não somos confiáveis. Tudo na nossa vida muda. Tudo muda. E se muda, significa que não dá para confiar. Os nossos gostos, as nossas preferências, muitas vezes elas mudam. Isso significa que nem as nossas preferências são confiáveis. Mas o amor de Deus é. O amor de Deus é imutável. E é por isso que nós podemos nos entregar a Ele sem reservas, sabendo que Ele não mudará, sabendo que podemos descansar nos braços daquele que sempre foi e sempre será o mesmo. E, como eu falei agora no início do sermão sobre Davi, a gente viu Davi clamando por misericórdia nos primeiros versos do sermão, e eu gostaria de mudar agora um pouco o cenário da história de Davi e ir com os irmãos para Salmos no capítulo 136. Abra em Salmos 136. Amém? Vamos ler. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós temos 26 versos nesse capítulo, e todos eles vão terminar com a mesma frase: porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, o capítulo 136 de Salmos é uma sessão de louvores à misericórdia de Deus. E por que será que Davi fez isso? Porque ele falou tantas vezes seguidas da misericórdia de Deus. Isso é incomum acontecer na Bíblia. E, irmãos, quando a gente olha para a história de vida e para a trajetória de Davi, nós percebemos que ele foi alguém que precisou muito da misericórdia de Deus. E todas as vezes que ele precisou da misericórdia de Deus, ele a teve. E por isso ele a amou. Davi amava a misericórdia de Deus. Era o que fazia diferença na sua caminhada com Deus. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, quem seria Davi? Quem seria? Será que seria o rei que foi? Nós precisamos aceitar o perdão, nos livrarmos da culpa e vivermos uma vida sob a misericórdia de Deus, amando-a como Davi amou, agradecendo a Deus todas as manhãs, como ele fez. É um motivo de agradecimento. Agora, uma questão importante que nós não podemos deixar de considerar, irmãos, porque até agora é só bênção, né? Até agora, realmente, nós sabemos que a misericórdia é um presente e é maravilhoso, mas tem um detalhe. Seja misericordioso para poder receber a misericórdia de Deus. É muito fácil querer a misericórdia de Deus, amar a misericórdia de Deus, enquanto quando o seu próximo precisa da sua misericórdia, você não estende o seu perdão. Aí fica difícil. Aí é viver uma vida de hipocrisia. E nós precisamos ser coerentes. Se nós recebemos uma porção tão grande de misericórdia e perdão, o mínimo que nós podemos fazer
é perdoar aqueles que nos ofendem, é ter misericórdia daqueles que nos fizeram mal. Quantas vezes nós nos colocamos na posição de alguém implacável que não perdoa? E às vezes eu vejo até pessoas achando que isso é bonito, né? Eu sou assim mesmo. Não pode pisar na bola comigo, não. Imagina se o Deus dessa pessoa fosse assim. Precisamos ser misericordiosos, porque somos filhos daquele que é a própria misericórdia e o amor. Amém? Irmãos, agora nós vamos chegar nas histórias que eu falei. Nós temos 4 histórias para refletir aqui. A primeira delas está no livro de Mateus, capítulo 5. Abra sua Bíblia novamente. Vamos abrir a Bíblia aí algumas vezes. Mateus, capítulo 5, verso 25. Ou melhor, irmãos, erro meu aqui, desculpem. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 25. Agora sim. Marcos, capítulo 5, verso... a partir do final do verso 24, na verdade. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Irmãos, tem muita coisa para refletir sobre essa história. Inclusive, eu já fiz um sermão só sobre esse episódio aqui. Daria um sermão. Daria muitos sermões, eu acho. Mas o que nós podemos, desses 3 versos que a gente leu, o que nós podemos absorver é que essa mulher, ela já tinha ido longe demais para o dinheiro, longe demais para os amigos, longe demais para a medicina. Ela já havia sido desenganada. Não havia, humanamente falando, uma cura para essa mulher. Mas ela foi à fonte. E o que ela queria era somente o cheiro das águas. Ela sabia que apenas o cheiro das águas seria suficiente para curar e renovar a sua vida. Então ela pensa: se eu apenas tocar as vestes, eu não preciso falar com ele, eu não preciso envergonhá-lo. Era assim que ela pensava. Se eu apenas tocar as vestes desse homem, eu ficarei curada. E assim ela fez. E vamos ler agora o verso 29 em diante. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nele se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A misericórdia do Senhor foi abundante na vida daquela mulher. Vocês podem ter percebido que, no momento em que ela toca as vestes de Jesus,
a sua cura física acontece. Mas a história não para por aí. Por que não para por aí? Porque Jesus sabia que ele tinha duas curas a realizar. Não era só a cura física. Ele precisava dar àquela mulher a dignidade que ela havia perdido. O sentimento de perdão. E uma vida renovada. Uma autoestima renovada. E naquele momento, ele procura a mulher no meio da multidão e quando a encontra, aquela mulher tão indigna, aquela mulher a quem as pessoas tinham nojo, ele olha para ela e ele diz, filha. E aí você pensa, o que é que se passa agora na cabeça dos discípulos, quando eles ouvem o mestre chamando aquela mulher de filha. A sua dignidade foi recuperada. E ela sai com um sentimento muito diferente do que ela sairia se tivesse sido apenas curada fisicamente. Essa é a misericórdia do nosso Senhor. Ela é abundante, quando nós queremos só um pouco. E ela foi abundante na vida dessa mulher. Amém? Ainda no livro de Marcos, vamos para a segunda história. Não perca as contas, são 4. Vamos para a segunda, Marcos capítulo 10. Capítulo 10, verso 46. Amém? A cura do cego de Jericó. Leia comigo. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, esse parece ser o milagre mais simples, mais pragmático da Bíblia. Não tem nenhuma narrativa muito longa se desenrolando aqui. O cego pede a Jesus que ele o cure, né? Ele chama por Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele. Que queres que eu te faça? O cego diz, Senhor, que eu torne a ver. E assim se faz. E acabou a história. Irmãos, como eu falei antes, muitas vezes as coisas são tão simples e nós complicamos tanto. Complicamos, mesmo sendo filhos daquele que pode todas as coisas. E talvez Deus te olhe agora sujo pelo pecado e te pergunta, o que queres que eu te faça? Uma pergunta simples. A resposta deve ser simples. Nós devemos acessar a misericórdia de Deus, sem complicação, receber o seu perdão, viver uma vida renovada. Não podemos mais sermos escravos de culpas e traumas. Não podemos mais. Se nós temos um Deus que resolve tudo tão facilmente. É tudo tão simples. Um milagre tão extraordinário é visto de uma maneira tão simples aqui na Bíblia. Para o tamanho do poder do nosso Senhor é mesmo algo muito simples.
E agora a última das histórias bíblicas que nós vamos ler está em Lucas. Primeiro nós vamos ler aí Lucas no capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31. Eu sei que o tempo já está avançando, mas nós estamos caminhando para o fim. Lucas 22, verso 31. Aliás, 34, verso 34. Lucas 22, verso 34. Diz assim: Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ok. Quando isso acontece, Pedro se enche de um sentimento de superioridade, né? Ele diz: Senhor, isso jamais aconteceria. Não existe hipótese disso acontecer. Porque ele olhava para os outros discípulos e ele percebia, na visão dele, que ele era o mais forte, que ele era imune às provas. Tamanha era a convivência dele com o mestre. Então ele até faz pouco caso do que Jesus falou. Mas, quando a gente vê agora no verso 54, a história vai mudar. Acompanhem comigo aí no verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, no caso Jesus. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, eu fiz questão de que nós lêssemos essa história pelo Evangelho de Lucas, porque no Evangelho de Lucas nós temos um detalhe que os outros evangelhos não contam. No momento que o galo canta, como Pedro estava a uma certa distância de Jesus acompanhando ele, no momento que o galo canta, os olhares se cruzam. Jesus fixa os olhos em Pedro, que o estava acompanhando. E se nós formos levar em consideração o que nós faríamos no lugar de Jesus, o nosso olhar para Pedro seria um olhar de: eu não te disse? Eu te avisei. Mas o Espírito de Profecia nos diz que o olhar de Jesus para Pedro era um olhar de amor. É assim que é descrito. Era um olhar de alguém que diz assim: não se preocupa não, eu já te perdoei. Era um olhar de misericórdia, de compreensão. E esse olhar Pedro não esperava. Eu acho que nenhum de nós esperaríamos. Quando você espera de alguém um olhar de condenação e recebe um olhar de amor, um olhar de misericórdia, o que é que a gente faz nesse momento?
esse é o momento que Pedro chora amargamente, e que qualquer um de nós, se estivesse na posição de Pedro, também choraríamos. Porque Pedro, naquele momento, toma a consciência do quanto ele era indigno e pecador. Mas ele também conhece o tamanho do amor do Mestre. E se sente perdoado. E sabe que não merece aquele perdão. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Irmãos, não há como entender. Não, é impossível compreender por que Jesus age assim, por que Ele nos ama tanto, o que justifica isso. Se a cada vez, a cada oportunidade, nós pisamos na bola, várias vezes, repetidas vezes com Ele, nós pisamos na bola, mas Ele mesmo assim nos ama. O que explica isso? Nada explica isso. Na minha visão, eu acho que nem a eternidade terá a capacidade de nos explicar o amor de Jesus por nós. É um mistério que nós só devemos aceitar. Uma música dos Heraldos dos Reis fala isso. Perdão se recebe, se aceita e fim. Não tem como explicar. E nós recebemos todo esse amor de Deus. A misericórdia dele está disponível. E, irmãos, agora sim, nós vamos encerrar o sermão com uma história que não é bíblica dessa vez, mas é uma história que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive as crianças. Se tem alguma criança por aí, desenhando, pintando, nesse momento preste atenção. Eu vou contar uma história como se fosse uma adoração infantil agora. Inclusive eu vou ler, eu não vou nem contar com as minhas palavras, eu vou ler, certo? Mas como eu falei para os irmãos no início, é a história de um pato, certo? Bem, diz assim. Eu convido você a imaginar a história acontecendo na sua cabeça. Imagine comigo, certo? Haviam dois irmãos, Felipe e Beatriz, que visitavam seus avós no sítio durante as férias escolares. Felipe ganhou um estilingue para brincar no mato. Praticava sempre, mas nunca conseguia acertar o alvo. Certa tarde, viu o pato de estimação da vovó e, em um impulso, atirou e acabou acertando o pato na cabeça e o matou. Ele ficou chocado e triste. Entrou em pânico e escondeu o pato morto no meio da madeira. Beatriz, a sua irmã, viu tudo, mas não disse nada aos avós. Após o almoço, no dia seguinte, a avó disse: Beatriz, vamos lavar a louça? Mas ela disse: Vovó, o Felipe me disse que queria ajudar na cozinha e disse que vai lavar tudo. E olhando para ele, sussurrou: Lembra do pato, meu irmãozinho? Então, o Felipe lavou os pratos. Mais tarde, o vovô perguntou se as crianças queriam pescar. E a vovó disse: Desculpem-me, mas eu preciso que a Beatriz me ajude a fazer o jantar. Beatriz apenas sorriu e disse: Está bem, vovó, mas o Felipe me disse que queria ajudar hoje. E sussurrou novamente para ele: Lembra do pato, meu irmãozinho? Então, a Beatriz foi pescar com seu avô e Felipe ficou para ajudar. Após vários dias, o Felipe sempre ficava fazendo o trabalho da Beatriz. Até que ele, finalmente, não aguentando mais, confessou para a avó que tinha matado o pato. A vovó carinhosamente o abraçou e disse: Querido, eu sei, eu estava na janela e vi tudo. Mas porque eu te amo, eu já te perdoei.
Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar a Beatriz, sua irmã, fazer você de escravo. Vocês conseguiram reconhecer quem somos nós nessa história? Quem são os personagens dessa história? É como se fosse uma parábola, tem uma aplicação. Nós somos o Felipe nessa história. Coincidentemente, o nome do personagem é Felipe. E o diabo está aqui como se fosse a Beatriz. Ele sabe o nosso pecado. E ele nos acusa o tempo todo. E se você quer vir aqui cantar um hino, bate um peso na consciência que te diz, agora tu quer ser santo, né? Mas e aquele pecado lá? Aí você quer pregar, você quer assumir um cargo na igreja, qualquer tarefa missionária que você queira fazer a voz da consciência. Agora você quer ser santo? E o pecado? Está esquecendo do pecado? E nós somos chantageados pelo inimigo. Somos chantageados. O nosso serviço cristão é neutralizado. Sendo que nós esquecemos que quando nós cometemos o pecado, Deus estava vendo e já estava nos perdoando. Irmãos, os nossos pecados passados, os nossos traumas, a culpa que nós carregamos, não pode ser um empecilho para você servir a Deus, para você se colocar no trabalho cristão, para você evoluir na fé. Não pode ser um empecilho. Hoje a notícia que eu te trago é, você já foi perdoado. Não deixe o pecado te fazer escravo, porque Jesus veio a essa terra, morreu por nós e nos libertou de toda a culpa, limpou os nossos pecados e hoje nós somos livres. E a misericórdia de Deus nos faz ter essa sensação de ufa, alívio. Eu não preciso ser escravo das vontades do inimigo. Eu posso ser livre. Nós temos a misericórdia à nossa disposição. E se você se identificou nessa história como Felipe, então abandone a culpa e viva uma vida renovada. A passagem que nós vamos ler para fechar o sermão de hoje está em Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 38. 38 e 39. Amém? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não há nada que possa nos separar do amor do nosso Pai. Não importa o que você tenha feito, não importa o quão longe você tenha ido, basta pedir perdão e viver uma vida nova. Nós temos um passe livre, irmãos, para viver uma vida nova. Peça perdão, seja perdoado e viva uma vida nova e leve. Quantas pessoas nós vemos adiando uma decisão, adiando um compromisso com Deus, porque eles se sentem indignos e sujos. E o que será que essas pessoas estão aguardando? O que eles estão esperando para que essa decisão seja tomada? Meu querido irmão, não se deixe ser escravo pelo pecado. Vivam a vida nova e entenda a libertação de Jesus.
seu semblante mudará, as suas expectativas mudarão, os seus pensamentos e os seus planos para o futuro mudarão, até que um dia Ele volte e dê a todos nós uma libertação definitiva e completa. E eu quero estar com todos vocês naquele dia. E eu quero ver a igreja central de Campina Grande subindo às mansões celestiais em peso. E lá nós vamos festejar e nós vamos lembrar de momentos como esse. E agora nós vamos cantar um hino final. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé. O título do hino é Nunca Te Deixarei.